Que o Senhor abençoe a todos vocês neste dia. Uma saudação muito especial para todos os irmãos e todas as irmãs, para todas as pessoas recentes e pela primeira vez que veem este ensinamento, que se conectam com o que faremos no dia de hoje, de nosso ensinamento, de nossa leitura, hoje em Judas, que nos corresponde aqui o livro de Judas, que é um livro antes de Apocalipse. Não tem senão 25 versos, mas, de toda maneira, contém um grande ensinamento que serve para a nossa vida espiritual, para o crescimento, para nosso progresso, para que nós permanecemos mais na fé, no caminho de nosso Deus. Portanto, que hoje, com tanta alegria, também estou com vocês, e eu creio que vocês também têm seus corações muito alegres e muito dispostos para a meditação no dia de hoje. Assim que uma saudação com todo o meu carinho para todos vocês e que Deus os abençoe grandemente, e aqui os irmãos que estão comigo também, de igual maneira, recebam bênçãos do Senhor e podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares. E vamos estar, então, dando, pois, início aqui neste livro de Judas, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como diz aqui a Bíblia. Vou esperar que todos vocês se acomodem, se sentem, estejam confortáveis e que abram a Bíblia. Os que têm Bíblia, os que não têm Bíblia, por favor, adquiri-la. Sabe que é melhor ter a Bíblia em papel do que tê-la no telefone, ou no tablet, ou no computador? Pois sim, é muito importante ter a Bíblia, porque hoje a tecnologia o exige. Mas se você quer aprender de Deus e aprofundar no Senhor, é melhor a Bíblia de papel. Porque você lê o verso e retrocede. Pode retroceder todas as vezes que queira, meditar em cada palavra, compará-la, analisá-la. Verá que vocês vão entender melhor, vai sentir mais a presença do Senhor em sua vida do que quando faz, de repente, por meio de um aparelho tecnológico. Não é que eu esteja contra a tecnologia, estou falando somente que quando precisamos estudar a Bíblia em profundidade para entendê-la, que fica mais fácil, mais simples fazê-lo na Bíblia de papel. Bom, no mais, agradecemos a nosso Deus pela tecnologia, agradecemos a Deus pela ciência avançada, agradecemos por todos os meios e todas as coisas com muita facilidade que estão se apresentando no dia de hoje. Isso já Deus o havia dito, o Senhor o havia falado por meio de seus profetas na antiguidade, que a ciência aumentaria. O triste é que esta ciência, esta tecnologia, alguns a usam para o mal, mas nós vamos usá-la para o bom, para fazer o bem, sempre. Assim que agradecemos a Deus, porque Ele nos ajuda, Ele vai nos ajudar para que nós sejamos pessoas retas, que fazem o bem no mundo e que vamos dar bom exemplo às pessoas. Bom, então aqui em Judas, quando diz no verso número 1, diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai. Os chamados santificados, pois somos todos nós, aqueles que temos crido no Senhor. Esses são os chamados, santificados por Deus, chamados a ser santos. E diz: e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E diz, depois, no verso 3, diz: amados, pela grande solicitude que tinha de vos escrever acerca de nossa comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos
a batalhar ardentemente pela fé. Quer dizer, lutem pela fé, que uma vez por todas foi transmitida aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde antes foram destinados a esta condenação, homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus. Quer dizer, começava a trabalhar os falsos, os que se introduziam ou vinham dissimuladamente e entravam na congregação de Deus, homens que amam a si mesmo e que não queriam fazer a vontade de Deus nem submeter-se a ela, senão somente perturbar as vidas espirituais dos crentes que, naquele tempo, estavam começando nesta carreira espiritual. Começava eles a conhecer a Deus. Tinham ouvido de Deus por meio da lei de Moisés, pelo povo de Israel. Mas, uma vez que o Senhor Jesus Cristo se manifestou e subiu e enviou seu Espírito Santo e os dons espirituais maravilhosos, e começa essa manifestação do Senhor, então os seres começam a conhecer o caminho de Deus, a conhecer a Deus desde outra faceta, de outra maneira, algo mais próximo, conhecer a Deus de perto, não tão longe, tão distantes, como era por meio da lei de Moisés. E então que estavam todos os apóstolos pregando e todos os discípulos, naquele tempo, ensinando e pregando, mas começaram a intrometer-se e a infiltrar-se na congregação os falsos profetas, os falsos mestres. E antes de continuar aqui em Judas, leiamos um pouquinho sobre o que Deus ou o Senhor nos advertiu acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas, daqueles que estariam intrometendo nas vidas espirituais dos crentes, que estariam se infiltrando nas congregações para destruir vidas espirituais. Desde essa época, começou o inimigo a perseguir a igreja do Senhor, a perseguir a grei de Deus, o rebanho de nosso Deus. Então, sim, vamos estar lendo um pouquinho em outros livros sobre esta advertência. É assim como aqui em Mateus, Mateus 24. Aqui em Mateus 24. Sem perder, pois, aqui o livro de Judas. Em Mateus 24, vamos ler os versos 3, 4 e 5, que diz que o Senhor Jesus Cristo, nesses dias, estava ali no templo, em Jerusalém, porque ele sempre usava o templo para pregar a palavra. Diz que ele saía do templo, diz aqui em 24:1, e que seus discípulos se aproximaram e lhe mostraram, pois, os grandes edifícios. Mas vamos estar aqui lendo, são os versos 3, 4 e 5. Entretanto, o Senhor lhes responde e lhes diz: vocês estão vendo tudo isso? Na verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra, porque tudo será derrubado no dia assinalado. Eles não entenderam o que o Senhor estava falando sobre o templo. Entretanto, nós, pela história, sabemos que isso ocorreu, aconteceu, cumpriu-se a palavra de Deus, mas aqui o Senhor fez uma advertência no verso 3. Diz: e estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram em particular, dizendo: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Estavam perguntando ao Senhor o que ia acontecer no fim, qual seria o sinal quando ele viesse de novo por sua igreja,
Só agora estava começando a igreja e eles já estavam pensando qual sinal haveria quando ele viesse. Mas o Senhor, no verso 4, disse-lhes: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É isso, enganarão a muitos, fazendo-se passar pelo Cristo. E em outros lugares, fazendo-se passar por profetas, por enviados de Deus. É assim como aqui em Gálatas, passamos um momentinho aqui a Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas. No capítulo 1 de Gálatas, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala sobre os falsos. E diz aqui em Gálatas 1, que vamos ler os versos 6, 7, 8 e 9 até o 9, diz: Maravilho-me de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou à graça. Não era tanto que estava maravilhado, alegre, feliz, senão mais bem assombrado, o apóstolo, porque tinha alguns que tinham seguido outro caminho, outro evangelho. Ele diz, mas não é que tenha vários evangelhos? Porque o evangelho é um só. Tem um só evangelho, mas tem alguns que se foram por outro caminho, torcendo o caminho do Senhor. E diz no verso 7 que não é outro, mas que há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Seja posto nas mãos de Deus para que receba o castigo, o pagamento de suas más obras, de suas más ações. Isso é o que significa ser anátema. Porque já o apóstolo também estava percebendo essa anomalia nas congregações, que estava se levantando falsos pregadores, falsos profetas, falsos mestres, que o faziam com o propósito de lucro. Como eles viram os milagres que o Senhor começou a realizar, desde o primeiro momento que se começa a pregar o evangelho, começa Deus a manifestar-se com prodígios, começam as pessoas a verem que tinham certas pessoas que tinham poderes, principalmente os apóstolos, que tinham poder e que tinham milagres e curas, que as pessoas ficavam normais, curadas de muitas doenças incuráveis. Então, as pessoas começaram a abrirem os olhos e começou a ambição em muitos, nos que não são sinceros, nos que não amam a Deus, nem lhes interessa agradá-lo. Somente olham o lucro, o que eles podem obter de lucro, aproveitando-se das circunstâncias que viam. Então, somente viam era o dinheiro, a ambição das riquezas. E por isso começaram essas ambições em muitos. E então a palavra do Senhor começou a ser adulterada, os caminhos do Senhor a torcer-se, mas não porque tenha caminhos de Deus torcidos, senão que do caminho do Senhor fizeram caminhos torcidos para eles. Eles mesmos torceram-se em seus próprios pensamentos, em suas próprias ambições. Torceram e se extraviaram. E tudo por dinheiro. Em algum lugar
da Bíblia se conta que até chegavam as pessoas a cobrarem dos demais por uma imposição de mãos, ou por uma profecia, ou por uma cura. Então, cobrava dinheiro, pediam dinheiro por isso. E assim muitos, e como uns faziam isto, e viam os outros que estavam se enriquecendo, começaram a torcer, a sair-se do caminho reto e a fazer de suas próprias ambições um caminho somente de lucro, mas não um caminho de felicidade, um caminho de paz, de salvação, de paz na alma, senão um caminho onde mais bem estivesse a maldade reinando e a infelicidade nestas pessoas. É assim como o Senhor Jesus Cristo o advertiu, que estaria se levantando uns falsos cristos. Segundo a história, nós sabemos, por história, de muitos personagens que se levantaram depois de Cristo, dizendo que eles também eram grandes profetas, igual ou melhor que Jesus Cristo. E começaram a formar suas próprias religiões. E até o dia de hoje, têm suas religiões e seus seguidores. O único que não tem é o poder de Deus. Esse sim não o tem. O respaldo do Senhor não o tem. Tem que trabalhar humanamente. Tem que receber ou esforçar-se ou obter tudo o que tem, mas tudo pela parte humana. E quão difícil é o humano, porque os seres humanos não têm o poder que tem nosso Deus, e que esse é o poder que Ele dá aos seus filhos, aos seus crentes, aos que são sinceros e o seguem e o buscam de coração. Então, Deus lhes dá esse poder, lhes dá essa faculdade, essa capacidade, lhes dá o respaldo. E acontece tantas coisas na vida, tantas coisas formosas, milagres, sinais, mas é pelo poder de Deus que usa a seus seguidores fiéis. Isso é o formoso e o bonito, o grandioso que nós vivemos ou que nós temos alcançado e estamos aqui, abrindo nossos olhos para entender, para compreender e para fazer comparações com a vida que leva ao mundo, comparando que seguir os caminhos de Deus é o mais importante, é o melhor que o homem, o ser humano, pode fazer em sua vida. Essa decisão é a melhor. Seguir no caminho do Senhor, no caminho certo, no caminho reto, o único evangelho. O único evangelho, porque é que o evangelho verdadeiro é aquele onde Deus capacita, respalda, onde Deus dota a cada um ou a cada uma para que se lhe trabalhe, para que esta pessoa, por meio desta pessoa, Deus começa a fazer milagres e sinais e prodígios e a manifestar-se. Então, o poder de Deus está aí, dando-o a seus seguidores fiéis. Torno a repetir. Isso é o formoso que nós temos em nossa vida. Essa salvação que Deus nos apresentou, este caminho, que sejamos guiados pelo Espírito de Deus, que realmente os dons espirituais se manifestem em nossa vida, porque o único que nos faz crer é o único sinal que temos para crer, para saber que estamos andando no caminho certo. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por este privilégio que temos, por essas bênçãos que Ele nos dá. E é por isso que eu convido a todas as pessoas, homens e mulheres que dizem que leem a Bíblia e que dizem ser cristãos, eu lhes convido para que abram seus corações para Deus, para que sejam sinceros. Esteja você na religião que seja, cristã, e que lê a Bíblia. Se você quer aprofundar,
E se você quer sentir a Deus dentro do seu ser, para que o guie, o guarde, o proteja, para que seja você protegido dos falsos, da mentira, do engano, seja sincero e ame a Deus e clame a Deus que Ele mostre o caminho verdadeiro e que Ele diga o que é o que você tem que fazer para ter comunhão com Ele, porque tem que ter comunhão com Deus. Tendo a comunhão com Deus, Deus está guardando a seus filhos, os está guardando e os está protegendo dos falsos profetas e mestres, os falsos pregadores ou os falsos cristos. E é assim, como voltando novamente, aqui em Tito, em Tito não, em 1 de Timóteo, olhamos um pouquinho aqui em 1 de Timóteo, que diz Paulo a Timóteo no 6. 1 de Timóteo no 6. Diz o verso 3, 4 e 5. Diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, está envaidecido e nada entende e delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pleitos, blasfêmias, suspeitas ruins e constantes desavenças de homens corruptos de entendimento e privados da verdade de Deus, que supõem que a piedade ou a justiça de Deus é uma fonte de ganância. Aqui é onde diz, aparta-te dos tais, porque diz que era por lucro, pregando a palavra do Senhor por lucro. Estavam esses falsos que fala em Judas, que havia se levantado os falsos, perturbando a vida espiritual do crente. Logo aqui em 2 de Timóteo, 4, verso 1, conjuro-te solenemente diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, que redarguas, reprendas, exortes com toda a longanimidade e ensino. Porque chegará o tempo em que não sofrerão, ou não tolerarão, ou não suportarão, ou não desejarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, quer dizer, curiosidade por ouvir a um e a outro, que porque fala bonito, porque aquele é um grande orador, que porque aquele é um grande pregador, que porque aquele fala, então quando fala faz chorar as pessoas, o outro porque diz muitas piadas, o outro porque faz muitas brincadeiras, o outro porque faz um baile, uma dança aqui no palco, faz um show. Então, a muitas pessoas agrada-lhes todas essas bobagens ou ninharias que não tem nada a ver com a vida espiritual, com a santidade, com a vida perfeita diante do Senhor. Senão que é para divertir e para entreter as pessoas, a audiência. Então, aqui diz que isso acontecerá e já está acontecendo. Diz: e amontoarão para si doutores, conforme as próprias concupiscências, e afastarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de evangelista e cumpre com teu trabalho, cumpre com tua função, teu ministério que Deus lhe pôs. Bendito é o Senhor. Quantas vezes Deus a nós nos há dito o Espírito Santo que devemos seguir em frente e cumprir com o trabalho, com o ministério que Deus pôs em cada um de nós. Mas é um trabalho, um ministério que Deus pôs, não o homem.
porque hoje em dia também o homem é o que está distribuindo dons, o homem é o que está distribuindo os ministérios, o trabalho às pessoas, dando os títulos, dá-lhe título de apóstolo, título de pregador, de evangelista, e dá esses títulos o homem, o humano. Mas isso não serve para nada, porque o único que serve e funciona é o que é dado por Deus. Porque os seres humanos podem dar muitos títulos, mas não têm o poder para capacitar esta pessoa que, com poder, pregue, com poder, demonstre que tem a Deus e que acontece milagres e sinais, ou que tem um efeito positivo, uma resposta, cada vez que impõe mãos, cada vez que ora por uma pessoa doente e que essa pessoa se cura. Isso é o que tem que demonstrar com o poder de Deus. Dado por Deus, então é Deus que dá os títulos, não o ser humano. Mas é isso que temos hoje em abundância em muitos lugares, que os seres humanos são os que dão esses títulos, as suas pessoas, a sua gente preferida. Mas Deus, ele tem seus preferidos. Mas sabe quais são os preferidos de Deus? Aqueles que entregaram seus corações e que são sinceros, retos e honestos, no sentido da palavra, a honestidade. Estes são os preferidos de Deus. Glória a nosso Rei. Então, nós aqui lutamos para sermos os preferidos do Senhor. Aqui em 2 de Pedro, que já o tínhamos lido no ensinamento anterior, em 2 de Pedro, no capítulo 2, que diz, o verso 1 diz, mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá, quer dizer, estava referindo-se ao Antigo Testamento, na época dos reis, na época em que estava o rei, Davi e Salomão, todos eles que estavam governando. Diz que nesse tempo teve falsos, diz, mas houve também falsos profetas entre o povo na antiguidade, como haverá entre vós, disse-lhe o apóstolo, disse-lhes, entre vós também haverá falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras e até negarão o soberano que os comprou, atraindo sobre si mesmos destruição repentina. E muitos seguirão a lascívia deles, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado, e isso é verdade. Diz, e em sua avareza farão um comércio, em sua avareza, em sua ambição, farão um comércio exatamente quanto me paga. Sim, eu imponho mãos, mas eu te cobro, eu dou profecias, mas eu te cobro. E eu vou pôr, o que queres que eu oro? E até o dia de hoje eu tenho ouvido em alguns lugares que as pessoas dizem que vão pedir imposição de mãos para a cura e lhes dizem, dependendo da doença, assim é o valor. Se é para orar por câncer, custa mais que orar por uma gripe. Então, as pessoas estão já colocando preço conforme a doença. Esses são os falsos. Esse é o comércio que diz aqui, e em sua avareza farão comércio de vós com palavras fingidas. O juízo pronunciado sobre eles a longo tempo não tarda, e sua perdição não dorme. Porque estas pessoas que fazem e praticam essas coisas, pois vão no caminho da perdição. Porque Deus se irrita e a Deus não agrada essas coisas. Por isso convém que todos nós sejamos sábios e entendidos e muito cuidadosos de qual é o caminho que nós estamos escolhendo para seguir. Cuidadosos e ser sábios e inteligentes, e deixando a preguiça e lendo e esquadrinhando a palavra do Senhor todo o tempo para aprender de Deus e para que o inimigo não venha roubar a nossa paz, o inimigo não venha roubar e destruir a nossa vida espiritual. Temos que ser fortes e valentes neste aspecto. Assim como houve na antiguidade os falsos, pois hoje os há e amanhã os haverá também. Mas os que são sinceros de coração,
aqueles que amam a Deus e querem agradá-lo e amá-lo, pois Deus vai protegê-los. Deus nos guardará e nos protegerá destas coisas. Mas sim temos que ensinar e abrir os olhos das pessoas para que não caiam na ignorância, no erro. Então, retornamos a Judas, e por isso este apóstolo estava dizendo, agora sim, vou ler aqui, diz: amados, pela grande solicitude, aqui no verso 3, pela grande solicitude que tinha de vos escrever acerca de nossa comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar ardentemente ou a defender, a lutar somente pelo caminho verdadeiro do Senhor, pelo caminho da fé, que uma vez por todas foi transmitido aos santos, pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde antes foram destinados a esta condenação, homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam a Deus, o único soberano, e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos estes falsos haviam infiltrado na congregação do Senhor para destruir as almas. E no verso 5 diz: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, depois destruiu aqueles que não creram. Aqui o apóstolo começa a fazer um resumo da história do que lhes aconteceu na antiguidade ao povo de Israel, quando viviam no Egito, e Deus os tirou pela mão de Moisés. E diz que, nesse tempo, tirou ao povo do Egito, mas já quando estavam no deserto, alguns foram rebeldes e não fizeram nem se submeteram à vontade do Senhor. E por isso diz que o Senhor os destruiu, os castigou. Lembramos, por exemplo, quando Moisés enviou os espias a percorrer a terra de Canaã, e eles chegaram com as notícias e traziam más notícias, dizendo que ali os que habitavam eram gigantes e que eles pareciam como qualquer animal tão pequenino, tão minúsculo no meio desses gigantes. Pois que eles falaram essas coisas desconfiando do poder de Deus. Mas houve duas pessoas que se salvaram, que foram Josué e Caleb. E eles, sim, crendo e confiando em Deus, amando a Deus, creram que Deus era um Deus poderoso. E disseram, sim, a terra é boa e fértil. Tem habitantes nestes lugares. Mas para Deus não há nada impossível, porque o Senhor os tirará e nos entregará a nós essas possessões, esses terrenos. Eles dois foram os únicos que se salvaram. O resto daqueles 12 que foram, Deus os castigou por trazer essas notícias, por menosprezar a Deus, por desconfiar de Deus, ou pensar que Deus era um ser que não tinha poder nem capacidade para ir enfrentar a um inimigo. Então, isso é o que diz aqui no verso 5, que os que, quando Deus tirou o povo do Egito, destruiu aos que não creram no Senhor, aos que não criam no poder de Deus. Glória ao Senhor. No verso 6 diz, e há anjos que não guardaram sua dignidade. Está falando aqui dos anjos que se rebelaram com o diabo. Essa história, a encontramos, parte dessa história, em Ezequiel, capítulo 28, que não vamos ler, mas esse Ezequiel, capítulo 28, também no 29, em outros capítulos, falam e mencionam a criação do diabo e a forma como ele se rebelou. Então, aí está como a história do diabo. E aqui no verso 6 diz que teve anjos que não guardaram sua dignidade de ter respeitado a Deus como criaturas que Deus os havia feito,
mas abandonaram a própria morada, porque se foram atrás desse arcanjo que se chamava Lúcifer. Então diz que o diabo se rebelou com seus anjos e todos foram contra Deus. Mas que Deus também deu-lhes seu castigo até o dia de hoje, estão em um castigo, em um tormento. Então diz assim: e há anjos que não guardaram sua dignidade, mas que abandonaram a própria morada. Ele tem guardado sobre a escuridão, em prisões eternas, para o juízo do grande dia. Então, portanto, estão esperando que chegue o grande dia do juízo. Enquanto isso, estão em um lugar, pois de tormento se vê. No verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Então está aqui Judas enumerando os castigos que Deus lhes deu a muitos personagens, em muitas épocas, em muitos lugares, em muitas situações. Deu-lhes castigo. Assim mesmo, por isso ele queria destacar que os que haviam se infiltrado também na congregação do Senhor tinham seu castigo igualmente como todos aqueles. Que todos vão passar pelo castigo do Senhor por serem insensatos, desleais, incrédulos, rebeldes. Então, por isso diz que Sodoma e Gomorra, que nós já ouvimos a história de Sodoma e Gomorra, as cidades que Deus destruiu por causa da maldade, por causa do pecado. Então, ele diz que, havendo se prostituído como aqueles e seguindo após outra carne, diz que eles Sodoma e Gomorra, além de cometer pecados, de cometer a idolatria, não, porque eles eram idólatras, também se prostituíram seguindo outra carne contra a natureza, contra o que Deus havia lhe ensinado aos seres, que devia comportar-se, por exemplo, em relação à procriação, em relação ao juntar-se, não é? Dois seres, um homem e uma mulher. Aos animais também, Deus lhes deu sua natureza. Então, os animais, eles respeitam essa natureza como Deus os fez, mas o homem, o ser humano, ajudado pelo inimigo, fazem coisas fora do comum, fora do natural, para estar contra Deus. Então, aqui quando fala de prostituir, seguindo outra carne, temos toda essa parte de homens com homens, mulheres com mulheres, homens com animais, mulheres com animais, com feras, ou com outros objetos, com o que seja, fazendo coisas fora do normal, do natural. E diz que isso era o que fazia Sodoma e Gomorra. Essas cidades viviam fazendo isso, além da idolatria. Tanto assim que eles queriam estuprar os anjos que haviam entrado na cidade. Então, Ló não permitiu, e Ló dizia: aqui tenho minhas filhas, façam com elas o que queiram, mas a estes varões não os toque. Então, eles queriam era estuprar estes homens. Bem, a estes anjos. Então, diz que Deus castigou fortemente a Sodoma e Gomorra e diz que incendiou a cidade e todos morreram, porque o Senhor a castigou por haver comportado dessa maneira assim, sobrenatural, não fazendo ou acatando as coisas ou a lei do Senhor, o normal, o natural, senão que se foram atrás dessa prostituição, ensinados pelo maligno. E diz que todas essas cidades foram postas como exemplo, sofrendo o castigo do fogo eterno. Está falando aqui que não somente foram castigados com o fogo dos incêndios, senão que também na eternidade, diz que também essas almas, pois se vê que também perderam sua salvação. Isso é muito triste, e estes são os exemplos que Judas dá aos crentes para que nós meditemos neles. Por isso é que quando nós lemos a Bíblia, lemos toda essa história, e isso não fica na história. A Bíblia não é um livro qualquer, onde conta uma história que ficou no passado. Não, a Bíblia, Deus a vivifica. E assim como aconteceu no passado com essas cidades, hoje também pode acontecer igual. Em alguma cidade, em algum lugar também, com algum grupo, pode acontecer o mesmo,
porque Deus é o que tem o poder e vivifica todas as coisas. Então, por isso é que a Bíblia é um livro que vive porque Deus a vivifica pelo poder do seu Espírito Santo. Então, por isso, nós devemos ter um grande respeito e grande reverência e veneração cada vez que leiamos a Bíblia, lê-la com o coração, porque estes escritos, essas mensagens têm muito o que dizer para a nossa vida, para a nossa alma, para nosso espírito. A honra e a glória seja para Deus. E aqui no verso 8, continua Judas dizendo, contudo, da mesma maneira, também esses sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e difamam as potestades superiores. Porém, quando o arcanjo Miguel, dá outro exemplo, quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo, disputando acerca do corpo de Moisés, diz que esse anjo Miguel não se atreveu a proferir um juízo de maldição contra o diabo, mas disse que seja o Senhor o que te repreenda. Disse-lhe o anjo ao diabo, que o Senhor te repreenda isso que estás fazendo, porque tu queres tomar posse do corpo de Moisés, e Deus não, porque Deus quer pôr a Moisés em um lugar especial, porque Moisés foi um homem muito especial para Deus, e tu queres fazer isso, pois que Deus te repreenda, dizia o anjo ao diabo, dando a entender que mesmo o anjo, que tinha a faculdade de proferir uma maldição contra o diabo, de repreendê-lo, diz que respeitou e não o fez. Mas, entretanto, os falsos mestres e os falsos profetas e os falsos pregadores que tinham se levantado na congregação, eles sentiam toda a faculdade, todo o direito de perverter a doutrina do Senhor e de apartar as pessoas do caminho verdadeiro para que fossem por caminhos torcidos. Eles sim podiam fazer, eles sim eram ousados para fazer estas coisas. E por isso o apóstolo diz que nem sequer o anjo Miguel foi capaz, com o diabo, de proferir contra ele, julgá-lo ou dizer-lhe, faça isso, faça o outro, ou te repreendo, ou não faças. Não. Disse foi o que o Senhor o faça. Mas os falsos, sim, são tão atrevidos que chegam, se envolvem na congregação e diz às pessoas, olhe, eu tenho a verdade, eu tenho toda a verdade e eu tenho toda a razão. Você não siga esta religião, não creia nisso. Creia naquilo, vem, no que eu vou lhe ensinar, venha comigo, vamos. E o leva por outro caminho e lhe ensina. Ele, sim, é um atrevido, um ousado em dizer que tem a razão, que tem a verdade, e que vai convencer a todos os demais para que se extraviem da verdade e façam o mal e desagrada a Deus. Isso era o que o apóstolo Judas queria dar a entender à congregação. Que teríamos que comparássemos como o ser humano não tem direito de mudar, transtornar o caminho de Deus, o juízo de Deus, sua doutrina, suas leis, seus mandamentos. É Deus o único que nos julga, o único que nos diz, vai por este caminho e siga por ele. E nenhum ser humano tem esses direitos de extraviar nossa mentalidade em outras coisas que não são. Que Deus nos ajude, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê a inteligência para podermos discernir o bem e o mal, o que me convém, o que não me convém. E diz aqui no verso 10, estes, no entanto, blasfemam, estes falsos mestres e profetas que entraram na congregação, estes, no entanto, blasfemam quanto às coisas que não conhecem, e naquilo que, como animais irracionais, conhecem por instinto, nestas se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e se atiraram pelo lucro ao erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Aqui está o apóstolo mostrando todas as fraquezas, os erros que cometeram os personagens da antiguidade e que pecaram e ofenderam a Deus e perderam as bênçãos de Deus. E aqui os compara e diz, cuidem vocês de cair nas mãos dessas pessoas, para que não lhes aconteça o que aconteceu a Balaão, que foi castigado, a Coré, também foram castigados, a terra se abriu e os engoliu, a uns quantos
personagens por ter cometido irregularidades diante de Deus. O que aconteceu a Caim também foi castigado. E no verso 12 diz, estes falsos que se levantaram na congregação do Senhor são manchas em vossas festas de caridades, que são ágapes, banquetes que se faziam naquela época, de grandes banquetes de muitos dias, de 8 dias, de 15 dias, de festa, de comilança, de festas e de bebidas. Esses eram os ágapes, são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco sem recato, apacentam-se a si mesmos. São nuvens, diz, estes falsos profetas ou pregadores, diz, são como as nuvens sem água, levadas pelos ventos. São também como árvores de outono que não têm folhas no outono, diz, sem frutos, sem folhas, 2 vezes mortas e desarraigadas. São parecidos com as ondas furiosas do mar, que espumam as próprias vergonhas. São parecidos e comparados com as estrelas errantes. Sabem que existem as estrelas errantes? No físico, diz, para as quais tem sido reservada eternamente a negridão das trevas. Essas estrelas errantes também estão simbolizando personagens, mas existem fisicamente. Mas aqui está comparando que todos os falsos mestres e os falsos profetas que se levantaram são comparados com todas essas coisas. E diz, o verso 14 diz, a estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor veio com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras duras que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Está falando que todos estes falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres que se levantaram para deturpar o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, todos eles sofrerão seu castigo cruel, porque são castigos cruéis que vêm para essas pessoas. Por isso, ai daqueles que caíram nestes falsos caminhos, nesta falsa palavra, o falso evangelho. Não, que não é o evangelho completo do Senhor, que não é o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu digo a homens e mulheres que se você ama e quer sua salvação, clame a Deus e peça a Deus misericórdia, que Ele mostre o caminho, que Ele mostre se você está num erro, em que caminho está andando, o que é que está fazendo, onde deve estar, em qual lugar é que deve ficar, para que você ganhe a vida eterna e não tenha que passar por todos estes castigos que passarão estes falsos pregadores e missionários ou mestres que ensinam o erro no caminho de Deus. E aqui no verso 16, vemos como Judas foi muito rigoroso em seu ensinamento e diz, estes são murmuradores, queixosos, que andam segundo os próprios desejos, cuja boca fala coisas arrogantes, admirando as pessoas para tirar proveito. Porém vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo os seus ímpios desejos. Estes são os que causam divisões, mundanos, que não têm o Espírito de Deus. Porém vós, amados, edificando-vos sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Sigam o caminho reto, o caminho verdadeiro. A verdade de Deus, sim, a verdade do Evangelho é a manifestação do Espírito de Deus. Os dons espirituais e ser guiados pelo Espírito de Deus é o que salva a uma pessoa de estar andando em caminhos errôneos, torcidos, equivocados. O que essa pessoa diga, estou lendo Bíblia, sou cristão, mas está em um evangelho que não é o evangelho correto, o evangelho perfeito do Senhor. O evangelho perfeito é esse que diz aqui no verso 19 e 20 de Judas. Diz, não tem o Espírito de Deus, tem que ter o Espírito de Deus.
Diz o 20, porém vós, amados, edificando-vos sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito do Senhor. São os sinais, Senhor Jesus Cristo, estes sinais eu vou dar aos meus seguidores. Imporão suas mãos e curarão, falarão novas línguas. Quem faz falar novas línguas? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou a seus seguidores. E aqui no verso 21 diz, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que duvidam, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa contaminada por sua carne. Bom, naquele tempo, e também nestes tempos, quantas pessoas estão fazendo coisas horríveis, imundas, não é? Em locais, em lugares, fazendo e vivendo, praticando coisas, não é? Que não convém, coisas contra da mesma natureza, imundícias. Então, diz que até, dá um exemplo, diz que até tenhas vivido nestes momentos, nestes locais, nestes lugares, fazendo todas aquelas coisas horríveis, aquelas lascívias e aquela concupiscência e paixões vergonhosas de sua carne, até aborreça a roupa e não continue usando-a. É isso o que quer dizer em certa maneira. Diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar, nosso Deus. Apresentai-vos sem mancha, apresentem-se sem mancha diante de sua glória com grande alegria. Ao único e sábio Deus, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e autoridade, agora e por todos os séculos. Aleluia! Glorificado o nome de nosso Deus. Bendito é o nome de Deus. Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos e pedimos agora ao Senhor que nos ajude a todos. E pessoas pela primeira vez e pessoas recentes, os convido para que abram seu coração e leiam a Bíblia, mas com coração, e diga a Deus, mostra-me onde devo estar. Como devo fazer para amar-te, louvar-te e honrar teu nome, porque tu és digno. Isso é o que vamos pedir a nosso Deus. Muito obrigada, meu Senhor, os abençoe grandemente. Vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai Celestial. Te agradecemos, Senhor, neste momento. Obrigada, Pai Santo, pela leitura da Tua Palavra. Obrigada porque aprendemos muitas coisas. Porque meditamos, Senhor, em tudo o que Tu deixastes, em tudo o que Tu nos ensinas. Até o dia de hoje, Senhor, Teu poder, Teu Espírito Santo está conosco. Obrigada, Senhor meu. Obrigada e ajude-nos para andar pelo caminho de retidão, para andar pelo caminho justo, pelo caminho certo, sem nos extraviarmos, Senhor, sem que em nossos corações tenha malícia, ou tenha maldade, ou ambições, ou avarezas, senão que nós, Senhor, te sigamos e te amemos com um coração sincero, com um coração puro diante de ti, para que se cumpra a sua palavra que diz, quem estará em meu lugar santo? Quem estará no monte do Senhor? Quem se apresentará? O limpo de mãos, o puro de coração. Isso nós queremos ser, Pai Santo. Queremos ser isso. Queremos apresentar-nos diante de Ti dessa maneira, para que Tu nos dê, Senhor, este respaldo, para que Tu nos dês poder, nos facultes e estejas conosco. Cada vez que falemos de Tua palavra e cada vez que tenhamos que impor mãos ou falar a uma pessoa de Ti, que Tu estejas ali conosco, respaldando tudo, Senhor, para que se faça milagres e sinais e prodígios, porque essas foram Suas promessas desde o princípio para Teus seguidores. E queremos ser Teus seguidores, Pai Celestial. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, eterno Deus, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E te peço, Senhor, também pelos doentes, pelas pessoas que estão doentes, Senhor, pelas pessoas que têm diversas doenças. Tu conheces a doença de cada um. E também Tu sabes e ouves o clamor de cada um que te pedem a Ti misericórdia, te pedem cura, te pedes que te manifestes e que os cures, os limpas e os libertes, e que tires bruxarias, feitiçarias,
que repreendas espíritos imundos, espíritos maus, maldições do diabo. Destruas tudo isso, Senhor, porque Tu és amor e misericórdia, e Tu és poder. Obrigada, eterno Deus, no nome glorioso de Cristo Jesus. A honra e a glória é para nosso Deus. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Que a honra e a glória seja para nosso Deus. Muito obrigada, queridos irmãos e irmãs. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus os abençoe. E aqui também os que estão comigo. O Senhor os abençoe. Até breve. Deus abençoe. Obrigada.